vou abrir aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, que diz assim: Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu achei esse versículo tão lindo e realmente o que nos mantém de pé é a gente manter os olhos fixos na eternidade, né? E que a nossa vida não se resume só aqui, que a nossa vida não se resume só nos problemas, que a nossa vida não se resume só nas dificuldades, né? Nas situações difíceis que a gente vive. Né? Eu sempre digo que a vida é feita de momentos felizes, não tem como a gente ser feliz o tempo todo, né? Uma hora a gente vai estar lá em cima, outra hora a gente vai estar lá embaixo. Nós somos inconstantes, né? Então passamos por momentos inconstantes na nossa vida. E quando a gente passa pelos momentos difíceis, né? É a hora mais... Parece que não vai acabar nunca, né? É a hora que mais demora para passar. Então, é nessas horas, para a gente vencer esses momentos difíceis, que a gente tem que focar no Senhor, manter os nossos olhos focados no Senhor, para a gente conseguir vencer, né? Se manter forte, firme, aumentar a nossa fé e conseguir seguir em frente. Então, aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16 e 18, fala sobre perseverar, né? Fala sobre a gente não desistir, porque diante das situações difíceis do nosso dia a dia, da nossa vida, tem momentos que a gente pensa em largar tudo, em sumir, desistir, falar: eu não aguento mais, Senhor, não aguento, me socorre, me ajuda. Não aguento mais, eu não estou suportando mais essa dificuldade. Né? A gente enfrenta problemas no nosso relacionamento, a gente enfrenta problemas no trabalho, a gente enfrenta problemas de saúde, e que muitas das vezes nos leva a pensar em parar, em desistir de tudo. Né? Mas Paulo, em 2 Coríntios, ele nos encoraja a fixar os nossos olhos não nas circunstâncias, não nos problemas em si, nas dificuldades em si, mas na eternidade, nas coisas que são eternas, invisíveis. Não na situação que a gente está vendo agora, que a gente vê que é real, mas na eternidade, no porvir, no que nós vamos viver quando o Senhor voltar, né? Mesmo que o nosso corpo exterior esteja desgastado, que o nosso espírito, né, esteja enfraquecido, mas o Espírito Santo, ele tá dentro de nós nos fortalecendo. É nessa hora que o Espírito Santo vem nos fortalecer. É nessa hora que o Espírito Santo vem nos reerguer, para que a gente não desista. Né? Então, é nessas horas de dificuldades que a gente tem que manter o nosso foco em Deus. Manter o nosso foco na eternidade. Em vez da gente desistir, né? Quando a gente é perseguido, né? Quando a gente é caluniado, quando a gente passa por situações de problemas de saúde ou de relacionamento, a gente peça a Deus centralizar nossa força no Espírito Santo, né? Que o Espírito Santo nos capacite, que o Espírito Santo, ele nos oriente. Então, a gente não deve deixar o cansaço, o desânimo, a dor, a crítica dos outros nos forcem a abandonar a obra de Deus, nos forcem a abandonar um sonho, o nosso compromisso com o Senhor, né? Aquilo que a gente deseja tanto realizar para Deus ou para nossa família, na nossa vida. Então, a gente não deve deixar que as situações difíceis da vida nos bloqueiem, né? Nos paralisem, nos faça desistir. Então, a nossa fraqueza, ela tem que ser olhada como uma coisa boa, não como uma coisa ruim, porque é na fraqueza que o poder do Espírito Santo se desenvolve em nós, nos aperfeiçoa, né? Nos capacita, nos amadurece. Então, a gente tem que sempre procurar ver
o que a gente pode aprender com as situações difíceis da nossa vida, né? O que a gente vai tirar de bom dessa situação? O que a gente vai crescer e amadurecer com essa situação? As dificuldades não devem diminuir a nossa fé e nem nos desiludir. Pelo contrário, os problemas, as nossas limitações humanas, elas têm que estar provendo na gente benefícios. Mas como que a gente vai tirar benefício de uma situação que muitas das vezes é tão difícil para nós, né? A gente tem que procurar manter o nosso foco em certas situações, tá? Para a gente tirar benefício das situações difíceis, a gente tem que manter o nosso foco em algumas coisas, como por exemplo, lembrar do sofrimento do Senhor, né? De Jesus por nós na cruz. O sofrimento nos dá oportunidade de a gente provar nossa fé para os outros. Tipo assim, nossa, como você conseguiu passar por isso, como você conseguiu vencer, e a gente falar, mas eu só consegui porque o Senhor estava comigo. Porque o Senhor me ajudou, a minha força veio de Deus. Foi por isso que eu consegui vencer. Então aí a pessoa que não conhece o Senhor, ela vai querer saber como, mas como assim? Como você foi capaz de vencer, de superar isso? Né? E assim a gente testemunha o poder de Deus, né? A gente dá testemunho com a nossa vida. As dificuldades também nos afastam do orgulho, né? Do achar que a gente pode tudo, que a gente consegue tudo sozinho, né? E aí a gente vê que a gente não é nada sem Deus, que a gente não consegue nada sem Ele. As dificuldades também nos lembram de olhar além da nossa vida aqui na Terra, né? De ter uma visão além do real, além do concreto, e sim, também ter uma visão espiritual do mundo, né? Que o Senhor está preparando para nós na eternidade, num lugar que o Senhor está preparando para nós. Então, focar lá nas coisas eternas, né? E não fixar só nas coisas terrenas que a gente pode ver, mas naquilo que a gente pode crer, né, pela fé. Então, por último, Deus nos dá também a oportunidade de demonstrar o seu poder na nossa vida, porque nas situações, nas dificuldades, que a gente se aproxima mais dele, né? É nas situações difíceis que a gente ora com mais intensidade, é nas situações difíceis que a gente se rende a Deus, que a gente pede socorro, que a gente pede súplica, né? Então, nessas horas é que o Senhor demonstra o seu poder na nossa vida. Então, as dificuldades, elas são oportunidades para a gente crescer, amadurecer. A nossa maior esperança é experimentar, né, aquela única, como é que eu vou dizer? O único sentido, né, da gente prosseguir, da gente continuar, é que Deus está preparando algo melhor para nós e que tudo coopera para o nosso bem, mesmo que muitas vezes a gente não entenda. Mas o Senhor está trabalhando em todas as situações da nossa vida, seja elas de dificuldade ou seja elas de facilidade, né? De paz, de alegria. Então, a gente tem que saber viver sempre buscando a Deus, olhando para Deus, botando nosso foco a Deus, né? Colocando toda aquela situação que a gente está passando de sofrimento, de dor, de superação para o Senhor, para que a gente consiga enfrentar, né, situações difíceis nessa vida. E lembrar que tudo que a gente enfrenta nessa vida terrena é transitório, e que Deus está fazendo em nós e através de nós, que Ele tem um propósito eterno, né, com todas as situações da nossa vida. E olhar para a eternidade, isso nos ajuda a colocar os nossos desafios, né, da vida numa perspectiva melhor, nos dá esperança e nos dá força para perseverar. Por isso eu coloquei, ela não perde o foco e persevere na nossa arte, tá? Então, para vencer o nosso esgotamento, a gente precisa se voltar para Deus. Não tem outro caminho. Toda vez que a gente acha que, se eu não aguento mais, eu vou desistir, eu não tô aguentando. Não tem outro caminho a não ser a gente se voltar para Deus, a gente buscar o Senhor, na sua presença, na intimidade com Ele, na comunhão com Ele, através da oração, através da adoração, através do estudo da palavra,
né? Deus é o único que pode nos dar força quando nos sentimos fracos. Nos dá coragem quando a gente se sente desanimados e descanso quando a gente se sente sobrecarregado. Então, só Ele que promete renovar as nossas forças e nos capacitar para continuar na nossa jornada. Então, o Senhor, Ele nos promete na sua palavra e nos assegura, né? Não temas porque estou contigo. Josué, capítulo 1, versículo 4 e 6. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, né? Que o Senhor Jesus nos diz em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Então, nos momentos difíceis da nossa vida, a gente não pode perder o foco, nem desistir das nossas obras que fazemos para o Senhor, nos nossos ministérios, né? Daquilo que o Senhor está confiando em nossas mãos, por causa do que as outras pessoas dizem, por causa que as pessoas estão reclamando de você, por causa que as pessoas estão falando mal de você, por causa que as pessoas dizem que você não adianta nada você estar fazendo isso porque você é pecadora. Todos nós somos pecadores e é por isso que a gente luta para ser melhor a cada dia, né? E o Senhor nos ama e confia a nós, né? Tantas obras. Então a gente não pode desistir do nosso ministério, mesmo diante das situações difíceis. A gente tem que olhar para o Senhor e não para as pessoas. E a gente tem que olhar para o Senhor quando a gente não tá aguentando mais, quando tá doendo muito, seja no coração, seja dor física, seja dor na alma. É olhar para o Senhor. A única razão e sentido da gente prosseguir é o Senhor, porque a gente sabe que quando tudo isso acabar, a gente vai estar com Ele para sempre. Então, por isso, não perca o foco e persevere. Tá? Essa é a mensagem que eu quero passar para vocês hoje, através dessa arte.